Esta semana, Pedro Mexia declara-se a descoberto. João Miguel Tavares sente-se homologado e Ricardo Araújo Pereira confessa-se mãozinhas. Está reunido o Governo Sombra em direto e ao vivo na abertura do Congresso Português de Cardiologia. Ora viva, estamos em Albufeira, na Herdade dos Salgados, em Albufeira, para uma reunião do Governo de Sombra muito especial. Desta vez é uma espécie de aperitivo do Congresso da Sociedade Portuguesa de Cardiologia, congresso que vai acontecer aqui nos próximos 3 dias. Não é caso para dizer, portanto, que teremos uma emissão imprópria para cardíacos, porque temos os melhores especialistas na sala, em caso de alguma emergência, para o que der e vier. Como é que interpreta isto de os cardiologistas virem reunir-se, agora que até já o Governo nos corta no sal, na Herdade dos Salgados, Ricardo Araújo Pereira? Carlos, eu percebo a sua associação. A minha é diferente, porque como eu perdi algum dinheiro com um salgado... Será desses? Não sei, o facto daqui serem no plural, eu, pelo simples, não tenho a carteira aqui debaixo do olho. Eu só penso em rissóis. Pois, os rissóis, eu percebo a nova perspectiva sobre os rissóis e os pastéis de bacalhau, ao que parece matam. Significa que a minha avó mandou a tentar matar durante a minha infância toda, não é? Mas os doutores, pelos vistos, apreciam. Viemos parar à Herdade dos Viemos Salgados. aos Salgados e sim, eu duvido que haja um rissol sequer em todo este empreendimento. Mas será uma forma de se porem à prova ou é aquela lógica dos congressos de que um dia não são dias, o que acontece nos Salgados fica nos Salgados? Talvez seja isso. Eu recebi, no outro dia escrevi um texto, quer dizer, a fazer pouco desta nova... mania? Vamos dizer mania, sim, de nas cantinas dos hospitais não há salgados, não há nada e tal. Eu imaginei a história de um senhor que traficava rissóis para dentro do hospital. Mas recebi uma carta do Ministério da Saúde, do Secretário de Estado da Saúde, muito simpática, a dizer: venha visitar-nos, mas se quiser açúcar no café, vai ter que trazer açúcar, porque nós não temos aqui. E eu pensei em responder, eu já estava à espera que não tivessem açúcar, fico surpreendido que ainda tenham café. Porque tudo faz mal agora, tudo faz mal. Eu às vezes vou levar uma coisa à boca que faz bem e no momento em que eu vou comê-la, pumba, sai uma notícia a dizer que faz mal. Eu lembro-me de uma altura em que o azeite fazia mal e agora é ótimo. O vinho também é bom para o coração, não é? O vinho depende das revistas que falam disso, sim. Há notícias que dizem o vinho é ótimo, beba um copo por dia, e há outras que dizem estupidez. O álcool é péssimo, qualquer gota de álcool vai matá-lo e vai reduzir a sua... Se calhar isso vai ser discutido aqui no Congresso. É possível que sim, eles têm muito para discutir. O que é que habitualmente lhe põe o coração aos saltos, Pedro Mexia? Não, João Miguel Tavares. A mim? Sim, não. O coração aos saltos é comigo. Não vamos fazer esta pergunta a um poeta, porque é redundante. Não, isso é verdade. Estás a falar de poesia. Porque o pessoal da cardiologia tem essa grande vantagem, não é? Porque tem uma dimensão física, não é? Que é o coração em si. Depois tem toda uma dimensão poética que eles roubaram ao cérebro, não é? Ao longo da história da humanidade, esta coisa do coração ser o lugar dos sentimentos. Agora, eu devo dizer, uma das coisas que me põe o coração aos pulos é estar aqui em frente a todas as pessoas, mas, sobretudo, é também... por uma frustração muito grande da minha parte, porque a minha mulher é médica, mas não é cardiologista, ela é hematologista. E eu, uma vez ou outra, já acompanhei alguns congressos, comigo a pagar, atenção, só para esclarecer, fui eu que paguei. Mas
Desculpem lá, nós entramos aqui e havia Não música a bomba tanto. bombar no hall da entrada e uns senhores a dançar. Nem a hematologia não está... Nem a hematologia, nunca tive nada disso. Eu tirei uma fotografia e mandei à Teresa a dizer, mas que é isto? eu também quero congressos destes. Isso é chamada medicina pelintra que a tua mulher faz. Pois é. Mas é que é mesmo, a hematologia ao pé da cardiologia, pelo que eu estou a ver, realmente, é claramente enganou-se na especialidade. Carlos, eu posso aproveitar esta oportunidade para perguntar se algum dos senhores doutores costuma estar no piso 0, setor 16, perto da fila T. Eu costumo precisar de um cardiologista quando estou na... Este ano, se calhar, já não é preciso. Não sei, eu acredito mesmo até depois de já ser matematicamente impossível. Pedro Mexia, que prova de esforço é que não se importa de fazer? Bem, de certa forma, dar aqui é uma prova de esforço. Eu tenho uma tendência para despertar o interesse de várias classes médicas, e nomeadamente cardiologistas, que de vez em quando encontro um e que me dizem invariavelmente, homem, veja lá isso. E agora está uma plateia inteira, portanto é um bocadinho assustador. Homem, veja lá isso. Vamos então à distribuição de pastas. Desta vez, o Ricardo Araújo Pereira quer ser ministro da Avença. À luz do dia ou por baixo dos panos, como se costuma dizer, Ricardo Araújo Pereira? Não tenho a certeza, porque... Não tenho a certeza. E a mesma avença ou é tensa? Eu não sei exatamente o que é, mas parece-me um pouco vergonhoso. Quero falar das suspeitas da Justiça de que o antigo Ministro da Economia, Manuel Pinho, continuou a ser pago. Ele já era anteriormente pago funcionário do BES e continuou a ser pago por Ricardo Salgado, alegadamente, no período em que esteve no governo de José Sócrates. Primeira coisa a estabelecer, tudo o que a gente diz é alegadamente. Lemos nos jornais. Mais. A gente jantou há bocadinho. E houve a Marguinha e houve uma série de coisas. Portanto, metade do que eu digo é a Marguinha a falar. Se houver responsabilidade criminal, é aquela garrafa que tem de... Está bem? É essa que tem, ela que tem que ir a ser julgamento. chamada a julgamento. E, portanto... E é capaz de aparecer depois na televisão. É possível. Exato, sim. O interrogatório, a garrafa é capaz de aparecer. O que aconteceu alegadamente foi que alegadamente o alegado Manuel Pinho foi alegadamente pago pelo alegado Ricardo Salgado, enquanto alegadamente estava no alegado governo do Sócrates. Manuel Pinho foi do BES para o governo e regressou ao BES depois de ter sido do governo, aliás, depois do famoso episódio dos corninhos. Exatamente. Toda a gente deve recordar. Portanto, a esta distância, nós em 2018 sabemos o seguinte, que alegadamente houve um ministro que durante todo o tempo que esteve no governo esteve a receber 15 mil euros mensais do BES. E o país indignou-se a tal ponto que ele teve de sair do cargo. Porquê? Porque fez assim. Na direção de um deputado. Fez uns corninhos na direção de um deputado. E é bom salientar que o Governo de Sombra fez uma emissão especial... Fizemos uma edição especial para discutir a saída dele. Sim. Ocasião. O facto... Nós fizemos emissões especiais em eleições presidenciais e legislativas, nas eleições francesas que elegeram François Hollande e nos cornos do Manuel Pinho. Nos corninhos de Manuel Pinho. Foram os eventos que marcaram estes 10 anos de... E agora que se desconfia que ele esteve a receber 15 mil euros mensais, ou seja, era um ministro patrocinado, não é? Um ministro com o patrocínio BES. Eu proponho isso, antigamente... Mas ele não andava com nenhuma t-shirt. Mas devia. Mas devia andava. ter... Então, andava por baixo da t-shirt. Por baixo da tinha camisa, lá. não é? Sim, por baixo tinha. Por baixo da camisa tinha. Atenção, os serviços que Manuel Pinho me prestou a mim enquanto cidadão não valiam 15 mil euros por mês. Eu não sei o que é que ele andou a fazer ao Ricardo Salgado, mas assim a olho parece-me caríssimo. 15 mil euros por mês. Ou seja, 15 mil euros por mês, meio milhão de euros. Meio milhão de euros. Alguém fez as contas, não fui eu. Não, mas está a subir, atenção. Já vai em 2 milhões, não é? Sim, continuam a ser descobertas offshore. Sim. Até agora ainda não se ouviu uma única palavra de Manuel Pinho, desde que este caso foi conhecido, a este respeito. Ele deve explicações públicas sobre isto, como Marcos Mendes exigiu há dias, Pedro Mexia? Houve duas coisas engraçadas na reação a esta história, que foi o silêncio do próprio e a quantidade de pessoas que têm falado, pessoas que têm estado caladas por qualquer razão. Muitas das pessoas têm estado caladas em relação a muitos casos, muitas vezes dizendo que é à justiça que cabe julgá-los.
Agora, como Manuel Pinho, saltaram imediatamente a terreira a dizer que era inaceitável, vergonhoso, etc. E não se percebe, em alguns casos, bem se isso não foi uma espécie de mecanismo de compensação. Eu estive aqui caladinho, já houve outros casos igualmente graves. Igualmente graves talvez não, mas igualmente graves talvez não. Mas houve outros casos graves, houve outros casos relativos a este governo ou a estes governos. Eu não disse nada e vimos algumas dessas pessoas muito circunspectas agora perante aquilo que é uma suspeita, não há ainda nada, exatamente, a não terem a não ter os cuidados todos que têm tido até agora. E eu não sei se isso não é um fenómeno de compensação, por um lado, do género, agora vou falar, se também tem a ver com o facto de ter sido, ele era um ministro independente, não é? Não era um ministro do PS, se é, e já vamos falar disso no tema seguinte, se é este lado de ser alguém que é dispensável porque não faz parte do clube e, portanto, deste pode-se falar. Agora, o silêncio é ensurdecedor. O silêncio é ensurdecedor, porque o que acontece? O que parece acontecer é que, tu disseste, ele veio do BES, voltou para o BES, e parece que este sistema assumiu que, como há esta lógica das portas giratórias, não é? A pessoa entra por um sítio, depois dá uma volta e sai pelo outro, não vale a pena interromper o pagamento durante a volta, não é? Quer dizer, se ele entra por um sítio e depois volta... Porque não, e de facto dá a ideia que são uma espécie de ministros patrocinados. Eu, quando era miúdo e eu via as coisas da volta a Portugal, ficava fascinado, porque no futebol, por exemplo, o Benfica, o Sporting, o Porto, no ciclismo é o bom petisco da vida. Eu achava aquilo fascinante. E não sei se não haverá uma categoria de ministros... O Ministro da Economia BES... Exatamente, ministros patrocinados. Mas a reação e a maneira como ele foi deixado cair por pessoas que não deixam cair ninguém foi muito interessante e liga-se com o tema que vamos falar a seguir. Atenção, é possível, há muita gente que tem criticado o Manuel Pinho, como é que é possível ele não ter dito nada, não ter vindo explicar porque é que ele não fala. Se calhar ele fala, mas não se ouve, porque ele, como está dentro do bolso do Ricardo Salgado, não se ouve bem o que ele diz. O que é que o avançado, neste caso Manuel Pinho, teria para oferecer a Ricardo Salgado, João Miguel Tavares? Este governo ficou caro a Ricardo Salgado, se aquilo que já sabemos e que foi relatado corresponder à verdade. Não sei, porque nós só estamos a ver as saídas, mas não, as entradas são mais difíceis de contabilizar, mas também houve algumas. Aliás, este caso todo foi expultado pela investigação aos famosos COMEC da EDP e, portanto, aí existe uma suspeita de um grave favorecimento do Estado à elétrica estatal e depois indiretamente ao próprio BES, que era acionista também era acionista da EDP. Certo, mas João Miguel, certo, mas imagina, tu és milionário, eu vou gastar dinheiro em quê? Em ministros. Não faz muito sentido, percebes? Eu percebo álcool. Não faz para ti, Ricardo, não faz para ti. Por isso é que tu nunca foste um empreendedor, nem um empresário. É essa falta de visão. É por isso é que ele não vai longe. Tu tens o dinheiro na mão e pensas logo em gastar... Álcool, se calhar... 3 moças ou 4. Ministros não me ocorre. O Ministro da Economia, já sei, não me ocorre isso, nunca me ocorreria. Agora, isto vem reforçar a ideia de que Ricardo Salgado seria realmente o dono disto tudo. Sim, seria naquele governo. O dono disto tudo, porque alegadamente são 2. E de facto nós ficamos surpreendidos. Estamos habituados, até parece que existe uma espécie de corrupção que está démodé, está fora de moda, que é aquela corrupção, fazes alguma coisa e toma lá aqui um maço de notas. Este aqui recebia as notas que é tipo para estar de plantão. Nós estamos aqui num congresso de médicos, acho que isso é a diferença entre pagar uma consulta ou estar de urgência. E pelos vistos, Manuel Pinho estava de urgência, se não aparecesse serviço, ele aninhava-se numa marquesa e dormia uma soneca. Se o Ricardo Salgado precisasse de alguma coisa, lá estava ele, doutor, o que é preciso? Entregamos assim ao Ricardo Araújo Pereira. O facto mais saliente daquilo tudo era não se verem os fios do Manuel Pinho quando o Ricardo Salgado estava alegados fios. Exato. Entregamos ao Ricardo Araújo Pereira, então, a pasta de Ministro da Avença, mas continuamos à volta deste mesmo tema, com o Pedro Mexia a querer ser Ministro da Omertá. Parece-lhe que Mário Puzo teria aqui matéria para mais um livro da sua famosa saga, Pedro Mexia? Sim, a Omertá, enfim, é um código de silêncio que existe
entre a máfia. E o que é curioso é que, e isto liga-se com o que eu estava a dizer há bocado, Ana Gomes esta semana fez umas declarações bastante musculadas, enfim. Ela veio dizer que o PS tem de abandonar a lei do silêncio em relação a casos como Sócrates e Manuel Pinho. A frase da eurodeputada é esta: o PS não pode continuar a esconder a cabeça na carapaça da tartaruga. Carapaça da tartaruga porque o tal fundo offshore chamava-se Tartaruga, que também é um nome muito bonito e muito apropriado, e Ana Gomes veio dizer uma coisa que muitas pessoas, incluindo alguns membros deste programa, diziam que o PS nunca fala. O PS nunca fala, como o PST nunca fala, como os partidos, nomeadamente os de vocação de poder e os que estão habitualmente no poder, não falam porque é uma das lógicas que preside não só a grupos, a associações duvidosas, como também a partidos políticos. Não se fala porque são os nossos. E tem havido, em alguns momentos, tentativas de justificar o injustificável em vários partidos. Neste caso está na bala alguns ex-ministros e ex-dirigentes do PS, e Ana Gomes diz duas coisas curiosas. Primeiro, fala de duas coisas ao mesmo tempo e que são de natureza diferente, que é o enriquecimento pessoal e os projetos pessoais de poder. Portanto, ela diagnostica isso no seu próprio partido, com a sua maneira bastante direta de falar, que todos conhecemos. E também porque está de saída do Parlamento Europeu e, portanto, pode dizer o que lhe apetece, não pagam um preço. Ela sempre disse lá, isso faz sim, mas também, mas sempre foi bastante desbocada. Foi, mas noutros, para o bem e para o mal, neste caso para o bem. Mas noutros assuntos. Desta forma, como ela o disse, é novo. E depois, e essa é a parte mais interessante... Ela já tinha dito em relação a José Sócrates que o PS tinha claro que sim. se demarcar. Mas ela o que diz aqui é uma coisa bastante mais importante, mais problemática e mais importante, que é, no fundo, é julgar toda uma rede de relações. Ela diz que o próximo Congresso do PS será uma boa oportunidade para escalpelizar como o partido se prestou a ser instrumento de corruptos e criminosos. Acredita que isso acontecerá? Que no Congresso do PS vai haver essa escalpelização? Carlos César, que veio criticar, por exemplo, estas notícias sobre Manuel Pinho, não as notícias, mas o facto em si, veio dizer que isto são 2 ou 3 casos no meio de milhares de pessoas. Só que são 2 ou 3 casos de ministros, são 2 ou 3 casos de dirigentes importantes, alguns, mesmo que alguns sejam independentes, mas de governos PS, como temos muitos casos conhecidos, alguns julgados e alguns já condenados de dirigentes do PSD, de autarcas, de ambos os partidos e de outros também. O que ela diz é um bocadinho mais do que o que António Costa fez. O António Costa fez uma coisa brilhante, que foi aquele SMS no Congresso do PS, dizendo, ninguém fala disto, ninguém fala do caso Sócrates, e ninguém falou. E foi incrível. E Sócrates considerou que foi deixado cair, aliás, deu uma famosa entrevista a um jornal espanhol a criticar António Costa por ter deixado cair, e o António Costa tem estado impecável nessa matéria, não se pronuncia, não interfere, quer distância. Mas o que também a famosa frase de a sua verdade, quando foi a Évora. Que ele tem direito, de lutar pelo aquilo que acredita ser a sua verdade. Exatamente. É um bolo de bolacha de insinuações. Mas o que a Ana Gomes diz é uma coisa muito à frente disso. O que a Ana Gomes diz não é só o Sócrates, não é só o Manuel Pinho, não é só outros nomes que possam vir ou que já vieram à baila. Que é um sistema que permitiu, e isso tem sido usado muitas vezes, nomeadamente pelo PSD, como é natural, que é, então e a entourage? Então e os ministros que transitam do governo para o governo? Não sabiam, não estavam a par, nunca ouviram falar, não estavam em reuniões. No fundo, a mesma discussão que se fez, sei lá, em França a propósito de Sarkozy, no Brasil a propósito do Lula. Então, mas é só A e B e C, e as pessoas que eram da confiança política, do núcleo duro, etc., não se falava, não havia rumores, ninguém quis saber, toda a gente acreditou nas explicações, e, portanto, isto que a Ana Gomes diz vai muito além da simples prudência sensata de António Costa. E justamente em relação a isso, o Carlos César, o presidente do PS, e
líder parlamentar do Partido Socialista, já veio dizer, como foi referido, que o assunto não deve ser discutido no Congresso Socialista, o Congresso que vai acontecer daqui por um mês, mais coisa menos coisa. Diz Carlos César que estamos a falar de 2 ou 3 pessoas entre milhares, mas também acrescenta que o país tem razões, neste caso, como em outros que se comprovem, para se envergonhar com determinadas condutas. Devemos concluir destas palavras de Carlos César, João Miguel Tavares, que se o país se deve envergonhar, isso quer dizer que o PS já está implicitamente a reconhecer a sua própria vergonha relativamente a estes casos? Não, infelizmente não acho que seja isso. Acho que o PS vai cedendo a pouco e pouco o mínimo possível, de forma muito lenta e silenciosa, para nunca ter, num determinado momento, de assumir aquilo que aconteceu. É verdade que assim isto é um bocadinho como a tartaruga. A pouco e pouco, ainda por cima a tartaruga faz aqui sentido, porque é um dos nomes das offshores de Manuel Pinho. Que é muito lentamente vai-se distanciando de José Sócrates. Porquê? Porque com o passar do tempo e com o acumular das provas e a saída da acusação, hoje em dia há muito pouca gente, mas mesmo muito pouca gente, que possa olhar para aquele caso e diga realmente José Sócrates não se vê mesmo que é um perfeito inocente. Não é? Hoje em dia, acho que a maior parte dos portugueses está absolutamente convencido que ele é culpado de tudo aquilo que lhe aconteceu. Agora, mas ao mesmo tempo o PS não está minimamente interessado em assumir, como disse a Ana Gomes, que aquilo é uma espécie de problema sistemático que envolve o partido... Sistémico, não é? Sistémico, que envolve o partido e que, de certa maneira, envolve todo o país. Nós conhecemos muito aquela frase de o poder corrompe e o poder absoluto corrompe absolutamente. Mas essa frase pressupõe uma coisa, que é que tu chegas ao poder e és corrompido por ele. Ora, aquilo que nós estamos aqui a falar é de uma coisa completamente diferente. É que tu já estavas corrompido e é porque estás corrompido que ascendes ao poder. Esse é o lado mais profundamente assustador disto tudo. É nós muitas vezes olharmos, sei lá, para o Conselho de Administração do BES ou para o Conselho de Administração da PT e nós olhamos para aquelas pessoas e dizemos aquelas pessoas chegaram lá e depois deslumbraram-se e corromperam-se. Não, o mais problemático não é isso, é nós pensarmos que se essas pessoas não fossem corruptas, nem sequer tinham chegado àqueles lugares porque não lhes tinham deixado. E é esse problema sistémico e profundo que abala a democracia portuguesa e que atingiu o seu zénite no consulado, a meu ver, não é? No consulado de José Sócrates. O caso do Manuel Pinho é muito importante por causa disso, porque não é possível, a partir do momento que já existe Sócrates e que existe Manuel Pinho, simplesmente dizer que havia ali um senhor com especiais talentos para a camuflagem, para a manipulação e para a aldrabice, chamado José Sócrates, e ao lado dele toda a gente andava profundamente enganada. Ninguém fazia a menor ideia de quem é que ele era. Não. Agora, pelo menos, já vem Manuel Pinho, já é mais um. E para mim, muito sinceramente, embora eu acho que António Costa seja uma pessoa impoluta e tenha estado impecável neste processo, como disse o Pedro Mexia, mas é um impecável, pressupondo nós que é impecável estar calado e não dizer nada. E eu hoje em dia acho que nós estamos a chegar a um ponto em que o próprio silêncio não é propriamente suficiente. E uma das maiores provas, para mim, a minha convicção de que António Costa já sabia ou desconfiava que José Sócrates não era propriamente uma pessoa de bem, é exatamente aquele SMS. Aquele SMS que sai à velocidade da luz no dia seguinte a José Sócrates ser preso, só é possível se aquela entourage, aquela direção do Partido Socialista tivesse convencida que José Sócrates provavelmente um dia, se calhar, aquilo lhe aconteceria. Basta comparar, por exemplo, as diferenças com o caso Casa Pia. Basta ver como é que o PS reagiu no caso Casa Pia, em que foi super protetor em relação ao Paulo Pedroso, em relação ao Ferro Rodrigues, porque foi uma coisa completamente inesperada e eles protegeram os seus camaradas, os seus colegas que acreditavam que estavam profundamente inocentes. No caso de José Sócrates não foi isso que se passou e acho que não foi por acaso. Os socialistas terão margem de manobra política, Ricardo Araújo Pereira, para se manterem em silêncio sobre um caso que os põe em causa ao mais alto nível, ficarem em silêncio até daqui a 10 anos, que é se calhar quando uma eventual sentença transitará em julgado? Se calhar uma primeira sentença, depois aguardaremos o recurso. Exato. Sim, eu espero que... Mas haverá margem de manobra política para talvez, não sei, manter o silêncio? A minha esperança é que quando
é que os meus netos possam ir ao lar onde eu estiver, dizer o que é que aconteceu ao caso do Sócrates, que eles me possam ir informar. Eu acho que não há grande margem de manobra agora no PS, porque Ana Gomes não deixa. Ana Gomes é um problema. No PS eles devem ter perguntado: qual é o cargo assim mais longínquo para onde a gente pode mandar a Ana Gomes? E pensaram, se calhar isto no Parlamento Europeu ela pois, grita para lá, mas ninguém a ouve. Mas ela arranjou maneira de dizer, olha, PS, isto não pode ser. Em princípio eles estão a estudar, vê lá aí, se a Embaixada de Pequim está livre. Ou se o Guterres não precisa de alguém lá nas Nações Unidas, ou assim. Eu duvido muito que a Ana Gomes, eles vão de arranjar maneira de mandar mais para longe ainda, sim. Mas, atenção, é importante não esquecer que, de facto, para já, o João Miguel está claramente interessado numa espécie de jogo. Por acaso, a Santa Casa podia fazer, que é quem é o próximo ministro do governo do Sócrates. Portanto, já temos Sócrates, temos Manuel Pinho. O Totó Sócrates. Exato, o Totó Sócrates. A ver quem é o próximo ministro, só para fazer o bingo da gatunagem. Da algada gatunagem. Eu tenho um cartão com o Manuel Pinho. Desculpem, com o Manuel Pinho já saiu. Já tinha. Vou fazer linha. Eu faço linha se sair o Mário Lino. Assim. Se sair o Mário Lino, faço linha. Alegadamente. Alegadamente, tudo alegadamente. Mas... Isso é recuperar aquele sketch do Pino e Lino? Mais ou menos. Pino e Lino, o Hugo Chávez adorava Pino e Lino, eles estavam juntos sempre, e portanto está aí uma hipótese, mas enfim, alegadamente. Falarem alegadamente, é importante não esquecer também que no PSD o caso BPN continua por resolver, o BPN que foi um escândalo tão grande, e neste momento... a gente já nem se lembra. Eu no outro dia vi o senhor do BPN nas Amoreiras. Lá anda ele. Deve estar a aguardar julgamento para 2071 e lá anda. E não só, quer dizer, Dias de Loureiro, o alegado Mata Velhas, uma série de gente que entre o PS e o PSD... Nota-se ou não se nota que isto é depois de jantar. Uma série de gente. Mas isto, de facto, é muito... Isto que a Ana Gomes diz é capaz de ser importante. O Pedro Mexia fica, então, ministro da Omertá. Agora é a altura de o João Miguel Tavares se tornar ministro do nojo. E isso é coisa que se possa tutelar, João Miguel Tavares? Pelos vistos, é preciso ser tutelado, sim. Há por aí muita gente enojada que estão a precisar de ministro. Eu ofereço-me. Quer polemizar em torno da divulgação das imagens do interrogatório a José Sócrates? Quer, porque houve muitas... Que esta semana continuou a ser batida. Continua a ser muito falada, por um lado por manifestações de nojo e por outro também com algumas manifestações de ignorância. Às vezes juntam-se o nojo e a ignorância. Mas há uma coisa aqui que eu não disse na última emissão e provavelmente devia ter dito, e que é para as pessoas perceberem como é que as coisas funcionam, porque, mais uma vez, este caso foi aproveitado para as pessoas se atirarem à Justiça e ao Ministério Público, que parece que, mais uma vez, teria sido o Ministério Público que tinham vindo aquelas imagens, e foi o Ministério Público que colocou aquelas imagens nas mãos dos jornalistas. Ora, se muitas vezes isso pode ter acontecido, neste caso não é preciso. E isso é bom que as pessoas tenham consciência disso lá em casa. Havia muitos agentes do processo. Exatamente. Com acesso às Existe imagens. Uma figura, não é, no Código de Processo Penal que é do assistente. E qualquer pessoa em crimes de corrupção e em crimes envolvendo funções do Estado pode constituir-se assistente. É isso que está na lei. Qualquer pessoa. Isso faz com que, nestes casos, que têm grande interesse público, os jornalistas se constituam assistentes. A partir do momento que o segredo interno é levantado, os assistentes têm acesso a essas espécies processuais. Portanto, existem jornalistas que tinham aquelas imagens. Portanto, neste caso, o que parece mais óbvio foi, evidentemente, que os jornalistas usaram aquelas imagens para passar. Não houve, além de já não existe aquilo, nem sequer já está em segredo de justiça, mas não houve qualquer espécie de necessidade do Ministério Público andar a passar aquelas imagens. Portanto, se houvesse algum problema, é na lei. É a lei que permite que qualquer pessoa se constitua assistente e que os jornalistas constituam assistentes. Também se pôs a questão, em termos de deontologia jornalística, pela escolha editorial,
de passar ou não passar, de emitir ou não emitir as imagens. Exatamente. E isso, com certeza, que é discutível e certamente vai ser debatido e os jornalistas provavelmente vão responder em relação a isso nos tribunais e os tribunais avaliarão, conforme é normal, se aquilo realmente o interesse superior de informar o público se sobrepõe ou não ao facto de eles terem mostrado peças processuais que não podiam. Mas eu já manifestei aqui que eu, como jornalista, tenho uma interpretação muito lata e acho que aquilo que a SIC fez é perfeitamente legítimo e portanto, eu queria sublinhar isso. Mas também tem a ver com o facto da figura do assistente. Eu acho que às vezes as pessoas não assimilam isso. Mas nos crimes de corrupção, quando os assistentes são aceitos no processo penal, significa que o legislador entendeu que qualquer pessoa, qualquer um de nós, é lesado por atos de corrupção. E nós acho que muitas vezes não assimilamos isso. Quer dizer, quando o Ricardo Salgado ou o José Sócrates está alegadamente a roubar, está-nos a roubar, não é o Rosário Teixeira, também está, o Rosário Teixeira também está, é o Carlos Alexandre, mas é cada um de nós e as pessoas que estão na plateia. Portanto, na verdade, nós somos os lesados e, portanto, nós temos direito, teoricamente, 10 milhões de portugueses poderiam constituir assistentes naqueles processos, para saber o que lá se passa. E, portanto, para mim está longe de me chocar a divulgação daquelas imagens. Agora, existe a questão do nojo. A questão do nojo, que foi, aliás, foi uma expressão que foi utilizada pelo meu amigo Pedro Marcos Lopes. Não fez assim. O meu amigo... Não, eu estou a brincar. O Pedro Marcos Lopes não é meu amigo, mas eu tenho sempre a sensação que eu sou a única pessoa de Portugal que não é amiga de Pedro Marcos Lopes. E sinto uma certa inveja disso, porque a quantidade de gente que disse o meu amigo Pedro Marcos Lopes... Bom, mas o Pedro Marcos Lopes teve a coragem de... Ele como sabem, tem um programa na SIC Notícias e dizer que na SIC aquilo era um nojo. Agora, o nojo advém das pessoas suporem que ver aquelas imagens, não acrescenta nada. Isso é uma coisa que para mim é completamente incompreensível. Acrescenta o quê? Que as transcrições das peças processuais já existem, já lá estão as transcrições, e, portanto, ver aquelas imagens não acrescenta nada. Ora, eu acho que o próprio Pedro Marcos Lopes é um bom exemplo de como a imagem acrescenta muito em relação ao texto. Existem pessoas, por exemplo, eu acho sinceramente que sou melhor a escrever do que a falar, mas, por exemplo, Pedro Marcos Lopes é muito melhor a falar do que a escrever. Ele passa muito melhor em televisão do que passa a escrever nos jornais. Portanto, é evidente, ele não devia pôr em causa o seu próprio pão, porque ele hoje em dia está nas televisões não sei quantas, na Bola e na SIC, e está na TSF, porque é uma pessoa que fala bem, tem um ar muito... Eu, cada vez que me ouço, ele às vezes quase me convence, depois não consegue. E, portanto, aquela postura dele é muito importante. Isso transmite-se, e isso tem a ver também com aquilo que nós vemos naqueles processos. É evidente que não é igual ver transcrições ou ouvir Carlos Santos Silva a falar com José Sócrates. Não é igual. A própria fala, a maneira como Santos Silva fala com José Sócrates, dá uma ideia de subserviência muito grande. Tal como tudo aquilo que nós vimos nos interrogatórios. Deixa-me só finalizar com isto. A figura do assistente e nós, como cidadãos, também serve para vigiar o próprio Ministério Público, para saber se o Ministério Público está a proceder bem. Eu vi imagens, por exemplo, de uma das testemunhas do processo, que é a Sandra, que teve supostamente, alegadamente, uma relação com José Sócrates, e que recebeu muito dinheiro de Santos Silva. E eu vejo essa pessoa a ser interrogada pelo Ministério Público e depois vejo outras pessoas, como, sei lá, como a Fernanda Câncio ou como José Sócrates, e a diferença de tratamento do próprio Ministério Público, a mim é uma coisa chocante, que é para também... Nesse caso é chocante, pelo lado, acho que o Ministério Público não agiu bem. Está ali com uma atitude super subserviente. Não é só o Ministério Público, também visto uma juíza a tratar professor Carrilho e Bárbara, exatamente, não é? exatamente. Mas neste caso específico, eu ver o Ministério Público ali tão mansinho com algumas pessoas, e depois como era aquela Sandra, que ninguém conhecia de lado nenhum, a interrogá-la, assim, à bruta mesmo. E essa diferença de tratamento também é uma coisa que existe para ser discutida no espaço público. Ou seja, funciona para os dois lados. Portanto, é evidente que acrescenta, vemos aquelas imagens. Pode-se discutir ou não se são ou não legítimas. Agora, dizer que elas não acrescentam, acho ridículo. Se tivesse um papel de decisão editorial num caso como este, ponderados todos os fatores, e nomeadamente os argumentos que o João Miguel Tavares trouxe aqui, tornava públicas as imagens dos interrogatórios deste processo, Pedro Mexia? Como eu já disse semana passada, se a decisão fosse minha, não tornava públicos. Não tornava públicos porque há aqui duas coisas bastante diferentes.
Uma tem a ver com a justiça e outra tem a ver com o jornalismo. Do ponto de vista da justiça, eu acho que a passagem das imagens é não só essencialmente, como quase exclusivamente negativa. O Ricardo Costa fez um artigo bastante bem argumentado, defendendo a decisão da SIC, centrando-se no jornalismo. Eu acho que ele, embora eu não concorde com alguns dos argumentos, eu acho que ele se defende bem. Na verdade, o que acontece é que há dois tempos muito diferentes, que é o tempo em que um assunto é falado pelas pessoas, é falado pelos jornais, que é um tempo mais ou menos curto, mais ou menos imediato, e um tempo longo das investigações, dos processos, dos recursos, etc. E, portanto, esse é um problema grande. Como é que o jornalismo não pode ficar parado como se tivesse que esperar pelas sentenças a transitarem em julgado, até falar de casos judiciais, etc. Agora, há um lado de reality show na transmissão daquelas imagens em prime time que me desagrada, que não posso dizer que me agrada, porque não me agrada, independentemente de ser Sócrates, de ser Carlos Santos Silva, não gosto. Há um lado de espetacularização da justiça que eu não gosto. O Ricardo Costa defende-se inteligentemente e articuladamente, dizendo duas coisas. Por um lado, que houve alguns cuidados deontológicos, e eu, enfim, não vi as imagens em bruto, eu não sei exatamente o que ele se refere. Ele diz que foram enquadrados, que só estão acusados e arguidos e não testemunhas, etc., que se excluíram conversas mais melindrosas de teor não relevante, portanto, pessoal e não relevante íntimo, e, portanto, acredito que sim. E depois é este ponto que o João Miguel diz, eu não estou de acordo, confesso, acho que não creio que quem tenha lido jornais, pode-se dizer, poucas pessoas leem jornais, é verdade, mas que quem tenha lido jornais tenha encontrado aqui alguma coisa realmente nova. Facto puro e duro. Evidentemente que ver pessoas embaraçadas ou gaguejantes ou irritadas ou não sei o que mais, nos faz tirar conclusões, como tiramos do dia-a-dia. Nos faz tirar conclusões como tiramos do dia-a-dia. Mas, em termos de informação pura e dura, eu acho que não trouxe nada. E, portanto, para mim, o ganho que pode ter havido informativo não compensa o prejuízo que é estarmos a ver peças processuais, imagens de peças processuais, à hora de jantar, como se fosse um espetáculo. E isso, de facto, desagrada-me. Só dizer como eu acho autocontraditório este argumento do Pedro Mexia, que é: nós ficamos chocados, muita gente fica chocada por ver aquelas imagens. Esse choque advém de essa exposição das pessoas trazer mais informação. Trazer mais informação. Se não trouxesse mais informação, não havia choque. Bem, também advém do facto de expor aquelas pessoas. Com certeza. A situação mas em que não era suposto essa exposição é um acréscimo de informação. Se não era uma coisa neutra, não é? Era neutra. Não. Portanto, evidentemente que as coisas dão para os dois lados. Eu percebo que as pessoas sejam expostas. Agora, essa exposição traz informação. Essas reações, por exemplo, a linguagem corporal, etc., terá certamente muito interesse para formar a convicção do juiz em tribunal. E, portanto, sem dúvida nenhuma, que isso seja usado, que uma peça processual seja usada como um suplemento de imagens e de informação num telejornal, para que tu, olhando para a cara das pessoas, reagindo tu em tua casa ao jogar, porque nós, convém não esquecer, nós tivemos há uns anos pessoas em prime time, especialistas, não sei bem em quê, a dizer: aqui a mãe da média, reparem que ela está aqui muito fria, portanto ela está aqui a esconder qualquer coisa. Nós ouvimos coisas dessas, ouvimos pessoas a ler sinais corporais de uma mãe cuja filha tinha desaparecido e no seu estatuto de especialistas a dizer em telejornais: estes pais têm alguma coisa a ver com o desaparecimento da filha. Se isso não é chocante, não sei o que é chocante. Parece-lhe, Ricardo Araújo Pereira, relevante a diferença de critérios entre a SIC e a CMTV na transmissão das imagens do processo? Sim, parece-me relevante porque há uma diferença. A SIC só mostrou arguidos e acusados e a CMTV mostrou toda a gente, não é? Tudo. Mas para onde é que penderia se tivesse de tomar uma decisão neste caso?
Sim, eu não penderia para lado nenhum, porque de facto, quer dizer, eu não tenho a certeza. Não tenho a certeza que, quando o João Miguel diz que acrescenta informação, eu acho que... Eu vi as imagens, devo dizer. Sou contra a divulgação das imagens. A minha posição sempre é essa. Eu sou contra a divulgação das imagens. Mas não vou fingir que as imagens não existem. Não vou jogar, não vou brincar a isso. Eu vi as imagens. A informação, eu conhecia... Acho eu, tudo o que ali está. A única coisa que eu desconhecia é que é possível gritar com juízes que estão a interrogar-nos e não nos acontecer nada. Sim, exatamente. E não ser posto na ordem. É a única informação que eu não tinha. É que é possível chegar lá... Vês, e pode ser útil, porque assim, para a próxima vez que fores pagar com os costados à justiça, já podes gritar. A próxima vez, como se eu fosse todas as semanas. A próxima vez que o Zezé Camarinha te processar... certo. Já podes ir lá fazer isso. Os senhores juízes sempre me trataram muito bem e vice-versa. Mas eu acho que o problema de algumas pessoas que gritam nojo é que andam a gritar nojo. É como o rapaz que grita lobo. É que há pessoas que andam a gritar nojo desde as notícias. Portanto, há uns anos saíram notícias a dizer que se calhar o engenheiro José Sócrates vivia um pouco acima das suas possibilidades. E eram nojento. E eles disseram, isto é um nojo. Estas notícias são um nojo. E depois saíram umas transcrições. Estas transcrições são um nojo. Uma quebra do segredo de justiça. E depois apareceram umas escutas. Estas escutas são um nojo. E agora as imagens são um nojo. Quando a gente filma a pocilga, é um nojo. É um nojo. Mas, quer dizer, o nojo principal qual é? É de quem filma a pocilga ou é de quem está na pocilga a chafurdar bem? Às vezes a sensação que dá é que as pessoas têm o palato muito apurado para determinado nojo e não lhes sabe nada o nojo principal de tudo isto. Se calhar é preciso ser escansão de nojo e provar o nojo todo e ver... este é muito nojo, este é nojo. O João Miguel Tavares fica, então, ministro do nojo. E estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Nesta emissão especial, recordo, em que estamos em direto da Herdade dos Salgados, em Albufeira, onde vai decorrer nos próximos 3 dias o Congresso dos Cardiologistas. Continua tudo controlado aí a nível cardíaco? Firme até ao Benfica Tondela estarei bem. Assiste-lhe diástole, Pedro Mexia, como deve ser? Se não foi com o Sócrates, vai aguentar. O João Miguel vai aguentar até ao fim. Aurículas e ventrículos em forma? Sim. Quer dizer, espero eu, sei lá, não sei. Já não meço o colesterol há algum tempo. Mas a mitral e a tricúspide? Não vale a pena. Toda a gente já percebeu que fomos à Wikipédia. Exatamente. Fomos à Wikipédia ver Está aí um livrinho. Não, eu trouxe as recomendações de bolso da ESC para fazer a abordagem de doentes com arritmias ventriculares, que eu cruzo muitas vezes com eles. E quero saber como é que se faz. Mas estás fascinado, não é? Mas é suposto ser uma coisa... Há alguma cardiopatia que lhe pareça especialmente apetecível? Eu gostava muito de ter esta. Eu há bocado fiz isso, falei até com a nossa plateia sobre a cardiopatia que mais me agrada. Não é uma cardiopatia, acho eu. É uma miopatia, que é Duchenne. Era a que eu queria. Duchenne. Acho que há um bolo também. Isso parece uma coisa New Age. Não sei, assim, mas acho que... Parece uma coisa que envolve... de circos? Eu não sei bem. Acho que envolve morte súbita reportada. Mas é Shen? Se fosse Shen, envolvia o Dragão Barroso. Duchenne. Não. É Duchenne. Bom, então, se está tudo controlado, estamos em ordem para continuar. Depois deste... Não é toda a gente que tem uma miopatia favorita. A parte das pessoas não... Vamos lá. O João Miguel Tavares declara-se... Presidente Marcelo. Desculpa. O João Miguel Tavares declara-se, e foi assim que me foi dito para dizer, homologado. Ainda devia ser mais lento e demorar 20 meses. Porquê é que tem de ser assim, sílaba por sílaba, João Miguel Tavares? É mais aquelas coisas na Índia, não é? Bom, isto tudo porque é para não estarmos a aborrecer a nossa plateia. Bom, 20 meses foi o tempo que esteve em cima da secretária do ministro Vieira da Silva uma auditoria à Santa Casa da Misericórdia que ainda foi pedida pelo anterior governo. Foi esta semana uma investigação do Jornal Público que revelou que o Ministro do Trabalho demorou 20 meses a homologar essa auditoria, que é relativa ao período em que foi provedor Pedro Santana Lopes. Exatamente, Pedro Santana Lopes. Eu ouvi Pedro Santana Lopes a justificar-se
na televisão, ele é bastante bom a fazer aquilo. Lá está, mais um exemplo de uma pessoa que é muito melhor na televisão a falar do que a fazer artigos de opinião. E ele passa muito bem na televisão e na verdade, quer dizer, nós não olhamos para Pedro Santana Lopes e achamos que ele esteja em qualquer um dos campeonatos dos quais nós falámos anteriormente. A auditoria aponta para a existência de infrações financeiras que terão de ser analisadas pelo Tribunal de Contas, mas só são analisadas pelo Tribunal de Contas depois da homologação por parte do Ministro da Tutela. Há uma parte que não foi mal feita, foi bem feita, que é uma parte que foi remetida para o Ministério Público, ou seja, algumas irregularidades que poderiam ter caráter criminal. Sim, podiam ter uma dimensão criminal, foram remetidas para o Ministério Público, essas parece que foram logo. Agora, as outras arrastaram-se durante 20 longos meses. O facto do relatório ter sido homologado 2 dias depois de Santana Lopes ter sido derrotado na corrida à liderança do PSD, será só um acaso ou parece-lhe que pode trazer água no bico? Pode trazer água no bico, mas para mim as eleições do PSD são o mínimo. A questão aqui é, mais uma vez, bater no Monte Pio. Eu não me sinto confortável, e o Governo também não se via sentir confortável, em que existisse um provedor da Santa Casa que tinha tanta vontade de meter dinheiro no Monte Pio como eu, e que, sob o qual pendesse uma espécie de relatório que ainda não tinha sido mostrado ao público, embora tenham saído algumas notícias sobre ele, mas não tinham sido noticiados ao público, enquanto o Governo, embora dissesse que não, andava a empurrar a Santa Casa para entrar com dinheiro no Monte Pio. Portanto, é evidente que para aquilo que é o público, isso pode ser entendido como uma espécie de forma de chantagem. Porque as irregularidades são muitas. É evidente, o Santana Lopes fartou-se de dizer que quem é que pensa eu agora andei a meter dinheiro no bolso, mas o que é isto? Quem é que acredita que eu ando a meter dinheiro no bolso? Mas não se trata dele meter dinheiro no bolso. O que se trata é, como acontece muitas vezes em Portugal, deste tipo de instituições favorecerem os amigos, sobretudo em contratações diretas, em passar por cima de concursos e em que eu hoje ofereço aqui esta obra e tu amanhã ofereces-me outra coisa qualquer. Quer dizer, isso acontece em Portugal, mesmo entre as pessoas ditas impolutas e honestas. E, portanto, estas coisas têm que ser vigiadas. O Santana Lopes disse também, sabem quantas auditorias é que houve em 500 anos de Santa Casa? Esta foi a primeira. E ele parecia que dizia, então ainda bem que foi a primeira, então comecem a fazer mais. Porque, evidente, estamos a falar de uma instituição que mexe com muito dinheiro. E, portanto, 20 meses, uma auditoria tão séria como esta, estar em cima da secretária do Ministro... Bem, o Ministro diz que parece que a coisa claramente gerida politicamente. O Ministro diz que a tramitação do processo foi anormal. Exato. E que são necessárias audições prévias, pedidos de esclarecimento, audição de contraditório e que foi por isso que demorou. É isso, e demorou 20 meses. Vê aqui algum nexo de causalidade? Atenção, e deixa-me dizer, e demorou 20 meses porque o José António Sereiros, com o seu talento que ele tem para chatear pessoas, começou para lá a chatear a querer saber, olha a auditoria, olha a auditoria, olha a auditoria. E depois ela veio, porque senão se calhar, em vez de ser 20 meses, eram 40. Vê aqui algum nexo de causalidade, Pedro Mexia, com a questão de um eventual investimento da Santa Casa no Monte Pio? O nexo de causalidade seria dizer demais. O que há uma explicação que em si mesma é verosímil, enfim, o Estado não é conhecido pela sua rapidez e quando o Ministro invoca todos os processos e todas as audições que se têm que fazer, etc., até poderia ser verosímil. O que nos faz, não digo suspeitar, mas estar atentos, eu não sei evidentemente o que se passou, o que nos faz estar atentos é que houve há 3 momentos ou 3 acontecimentos de relação do PS com Santana Lopes, que todos eles são estranhos, nem sequer estou a qualificar, nem a pensar nada, mas são estranhos, são invulgares. Toda os desmesurados elogios a Santana como provedor da Santa Casa, feitos pelo antigo e pelo atual Presidente da Câmara de Lisboa, esse compasso de espera também, que pode não ser um compasso de espera, mas que pode soar a compasso de espera em relação às eleições do PSD, e, de facto, essa última que é porque esta aliança tão estranha em fazer uma coisa tão obviamente errada para que qualquer pessoa vê como a Santa Casa entrar no capital do Monte Pio. Isto não são
acusações. Isto são coisas que são todas elas de per si estranhas, do ponto de vista partidário, do ponto de vista da sensatez, e em todas elas há uma proximidade entre o PS e Santana Lopes. Isto são factos, todos estes factos, independentemente dessa investigação, dessa auditoria, todos estes factos foram sendo notados ao longo dos tempos. Que estranho isto, que estranho aquilo. Pedro Santana Lopes disse coisas bastante contraditórias ou pouco convincentes em relação ao Montepio, e todas essas coisas fazem espécie. Quando se junta a isso uma auditoria que demora muito tempo, objetivamente muito tempo, mesmo que seja o tempo normal, é muito tempo, aí essa pergunta e essa investigação que o José António Cerejo fez faz todo o sentido, mas haverá alguma relação? Agora, não nós tem, acho eu, prova de que haja uma relação, mas a pergunta, e para isso certamente o jornalismo serve, e não só para isso, é expliquem-se. Também se indigna com demoras na homologação, Ricardo Araújo Pereira? É das coisas que mais me indigno é que não se homologue a tempo e horas, Carlos. Atenção, realmente não há dúvida. Portanto, a homologação levou tempo, o ministro esteve ali num homologa, não homologa, que levou bastante tempo. E eu acho justo fazer a pergunta, mas porquê é que não homologou? Porquê é que não havia de homologar? Agora, não sei se a resposta não é mais simples sempre. Porque eu tenho visto, quer dizer, um dos pontos é, se calhar ele não homologou para não pôr em xeque o Santana, porque se calhar o PS preferia o Santana. Não parece. Quer dizer, há várias vozes que dizem que o PS preferia, na verdade, o Rui Rio. Mas se calhar não homologou porque, etc. Qualquer deles era bom para o PS. Tal, é possível. Mas eu acho que a razão pela qual isto levou 20 meses a homologar, em princípio, é porque isto é Portugal. Quem é que aqui já tentou fazer obras em casa? Quem é que já tentou pedir à Câmara uma licença, sei lá, para fechar a marquise ou coisa... então já está homologado. Não, então só passaram 3 semanas. Contacte-nos daqui a 20 meses. Isso é tanto assim que há pessoas que, morando no Concelho de Oeiras e participando em programas de documentário, nunca falam de Isaltino Moraes. Com certeza! Pois com certeza! Não, sou maluco, não. É claro, eu sei exatamente o tempo que leva. Comigo caladinho já é o que é, quanto mais comigo é mandar bocas. Está esclarecido porque é que o João Miguel Tavares diz sentir-se homologado. Vou fazer isto muito depressa, que é para passar mais rapidamente. Quanto ao Pedro Mexia, declara-se a descoberta. É por ser fim do mês, Pedro Mexia? Não tinha pensado nessa. Não tem a ver com esta polémica sobre o Museu das Descobertas, que é um museu um futuro museu possível, provável. Está em curso um abaixo-assinado entre académicos contra a ideia de construir em Lisboa um museu chamado das Descobertas. E o problema aqui é o nome, não é? Que era uma promessa eleitoral de Fernando Medina. O problema não é o museu, é a designação. Sim. Em parte, sim. Também, e há uns que não querem em Lisboa, não é? Também muita gente protesta. Para já é a designação. A designação e a contestação à designação é que Descobertas põe o acento tónico em quem descobre, em quem supostamente descobre, e não nos povos que já existiam, nos sítios que já existiam, nos caminhos marítimos que já existiam, e, portanto, é uma visão eurocêntrica, etc. Tudo bem, eu percebo a questão onomástica. O Joaquim Furtado, naquele documentário sobre a guerra, fez uma coisa muito interessante. Chamada Guerra, e tem aquela coisa muito interessante que ele diz: é a guerra, e depois tem 3 títulos à escolha do espectador, que é a guerra da África, guerra do ultramar, guerra colonial, guerra de libertação nacional. Arriscar o que não interessa. Ou seja, como a designação, como a forma de designar essa guerra, ou essas guerras, ainda é uma polémica relativamente recente, não totalmente distinta. As pessoas chamam a essa guerra coisas diferentes, segundo a sua memória, segundo a sua posição política. As descobertas já aconteceram há mais tempo e, portanto, não há essa paixão. Mas em relação Tivemos uma comissão dos descobrimentos. Do século XX. Aliás, uma das pessoas que assina este abaixo-assinado foi um dos responsáveis da Comissão de Descobrimentos, o professor António Espanha.
que é uma pessoa muito respeitável, aliás, como são várias as pessoas que assinam, e o documento esse abaixo-assinado é bastante sensato. Há duas coisas ali que se dizem. Uma tem a ver com a designação, que é a designação de descobertas, portanto é uma designação limitativa, eurocêntrica, e que embora não seja dito isso no abaixo-assinado, uma expressão mais neutra como expansão, por exemplo, eliminaria essa visão eurocêntrica e, portanto, seria um nome mais pacífico. Também se pode fazer uma espécie de museu com várias portas, não é? Como na série do Joaquim Furtado, quem quiser vai ao Museu das Descobertas, quem quiser entra pela porta da expansão. Esse é um ponto. O segundo ponto é o mais interessante e que mostra que a discussão não é só sobre a designação, que é a ideia de um museu é celebrar, é rememorar e também celebrar alguma coisa. E o que é que nós estamos a celebrar? E será que podemos celebrar em bloco o passado imperial, colonial, como queiramos chamar? Ou seja, será que ao fazer um Museu das Descobertas ou da Expansão, ou como queiramos chamar, estamos a dizer que aquilo foi um bloco de orgulho patriótico? Ou, pelo contrário, há espaço para reconhecer que houve violências, que houve a escravatura, que houve tudo isso. Eu não vejo, francamente, que isto tenha que ser necessariamente assim. Um museu... Nós herdamos o passado com tudo o que ele trouxe. E, portanto, um museu também tem uma dimensão crítica. Evidentemente não se pode falar das coisas gloriosas e da gesta e da aventura e da ciência e tudo mais, e não falar disso, e não falar dos escravos, e não falar da avareza. Aliás, as pessoas que escreveram sobre os descobrimentos, começando pelos escritores portugueses, desde o Sá de Miranda ao Camões, etc., escreveram logo sobre isso, em direto, digamos assim. E, portanto, eu acho que o museu não é uma celebração patriótica acéfala, mas, de facto, se nós perguntarmos a um estrangeiro o que é que Portugal fez na sua história, é capaz de ter sido isso. Sim. E isso foi um período de poucos séculos, onde houve, à luz dos nossos valores de hoje, alguns comportamentos e algumas práticas inaceitáveis. Mas não é por isso que se vai deixar de mostrar o que aconteceu em Portugal e com Portugal no mundo nessa fase, como se faz no museu, criticamente, mostrando tudo, falando de tudo, e acho que é uma espécie de tabu, é como se falar uma pessoa que fala dos descobrimentos é um colonialista, não faz sentido nenhum. Foi um período histórico que se deve discutir e que se deve dar asa a todas as vozes possíveis. Porquê é que não se há de chamar ao Museu da Expansão Portuguesa, em vez da designação Museu das Descobertas? Sim. Sendo mais uma designação menos controversa e mais inclusiva, Ricardo Pereira. Eu pensei que isso, historiograficamente, estava estabelecido. Quer dizer, eu tenho uma história lá desse período recente e ela chama-se História da Expansão Portuguesa. Eu pensei que isso... que já não se chama História dos Descobrimentos e tal. Eu pensei, nessa medida, eu acho estranho que o comunicado, que esse abaixo-assinado diga não ao nome Museu das Descobertas, não ao nome da professora Matilde Sousa Franco, que é nome Museu da Interculturalidade, coisa assim complicada. Boazinha portuguesa, mas não proponha. Não se pode propor, por exemplo, o Museu da Expansão Portuguesa. Receio que o facto de não proporem o Museu da Expansão Portuguesa é porque se propusessem alguma coisa, metade dos signatários saíssem a dizer também não concordo com esse. E nessa medida receio que o museu não chegue a fazer-se, porque se a discussão sobre o título, sobre o nome, dura este tempo todo, eu faço ideia sobre o conteúdo. Sobre o conteúdo do próprio museu. Será este mais um daqueles casos das chamadas guerras culturais que parecem estar a chegar a Portugal, João Miguel Tavares? Sim, embora estamos a falar de um Portugal para aí 200 pessoas. Eu tenho sempre muita sensação, nós interessamos todos muito por isto, mas acho que para a maior parte das pessoas é um assunto que lhes passa ao lado. E é verdade que, apesar de tudo, a palavra descobrimentos tem um poder maior do que expansão. Digamos que sim, que está mais divulgada, tanto cá em Portugal como lá fora. Agora, não me choca nada que seja utilizada a expansão como nome. Choca-me, sim, este velho tique que se está a se instalar com uma espécie que é esta culpa eterna do homem branco. Isso é uma coisa que me aborrece
à brava. Eu não quero estar a aprender história como ainda aprendi na minha escola. Eu fiquei quase chocado quando descobri que, afinal, os portugueses na Primeira Guerra Mundial tinham feito muito má figura em França e que aquilo tinha sido uma desgraça, porque eu ainda aprendi que realmente nós perdemos um bocadinho, aquela batalha foi chata, mas nós fomos uns heróis espantosos e tivemos o soldado de milhares, que depois se chama milhões, e nós aprendíamos ainda a história com base num senhor que andou lá com uma metralhadora e que despachou uns alemães, esquecendo daquilo que tinha sido o cataclismo da presença portuguesa na Primeira Guerra Mundial. E isso é triste, ninguém quer ter esse olhar parolo sobre a história portuguesa. Agora, também não queremos de repente, sermos empurrados para o armazém do fundo da história, muito envergonhadinhos, porque a escravatura também veio atrás de nós e que, ai meu Deus, fizemos tanto mal ao mundo. É absurdo, não é possível estar em 2018 a fazer esse tipo de contas, porque se nós levássemos isso ao extremo, também implodia desde já os Estados Unidos da América, porque eles foram lá e exterminaram os índios. Não é possível fazer esse tipo de contas. Estes ajustes com o passado são muito tontos. Se chegaram, acho que Lisboa precisa de museus, aliás, Portugal precisa muito de museus, precisa muito de bons museus e, portanto, acho que eles fazem falta, quer dizer, entendam-se com um título. O Ricardo estava a dizer, se isto é assim com um título, imagina quando for lá dentro. Infelizmente, como acontece em Portugal, a maior parte das pessoas preocupam-se com o título e estão-se nas tintas para o que está lá dentro. Esse é o problema maior. Está na altura dos decretos, temos que dar um saltinho já para os decretos, com o Pedro Mexia a decretar representantes. Representantes. As pessoas acham que os jornais têm que ter, entre os seus colunistas, representantes, em Portugal é dos partidos, ou então das opiniões políticas, e tem havido uma discussão, acham e não acham mal, pelo menos em relação às opiniões políticas, tem havido uma discussão muito interessante nos jornais dos Estados Unidos, porque o Bernie Sanders esteve quase a ganhar as primárias democratas, o Trump ganhou as primárias republicanas e, no entanto, não há praticamente pessoas da ala esquerda do Partido Democrata ou pessoas da ala, me lhe chama à direita, ou lunática, do Partido Republicano a escrever nos jornais. E então, recentemente, penso que foi o provedor dos leitores do New York Times, disse que sim, que é preciso ter pessoas de todas as áreas, que representem todas as áreas políticas, e dizia ele, desde que elas se mantenham fiéis à verdade dos factos, e dizia ele, mas os defensores de Trump não são fiéis à verdade dos factos. E, não discordando desta designação, a verdade é que isso vai acentuar um dos problemas que nos levou ao trumpismo, que é as pessoas dizerem os mídias perseguem-nos, as nossas opiniões são censuradas. Eu não vejo mal nenhum em que haja colunistas a escrever essas opiniões, porque elas existem, porque elas foram vencedoras, porque a popularidade do Trump nas bases continua a ser horrivelmente alta e, portanto, é bom que as pessoas tenham a noção representativa do país ao ler os jornais. O João Miguel Tavares decreta amour. Amour. En français. En français. Sim, porque o Macron e Trump e as respectivas esposas voltaram-se a unir. E isto entra... Salve seja. Sim, salve seja, não é? Aliás, há quem tenha feito péssimas e horríveis piadas, que é que ali estava, parecia que era a mãe de Macron e a filha de Trump, todos juntos, que aquilo mas para aquelas pessoas ainda que são os adeptos... Dizendo que a mãe de Macron estava quase tão bem como a filha de Trump. Exato, a mãe de Macron estava quase tão bem como a filha de Trump. Eu não sei se hoje em dia a gente pode fazer estas piadas ou somos acusados de... Não há problema. A piada não é minha, estou só a reproduzir. Pronto, ok. Mas ainda no campeonato com uma linguagem não verbal é extremamente importante. Embora Macron e Trump queiram simular uma espécie de clima e de convivência muito saudável, feliz e sã, a verdade é que claramente Donald Trump entreteve-se a vingar-se do último encontro em que levou um bacalhau à maneira de Macron e que não estava à espera e ficou um bocadinho por baixo, e agora ele andou o tempo todo a sacudir-lhe uma caspa que parece que Macron nem sequer tinha em cima dos ombros só para o embaraçar, e depois de repente houve lá uma parte em que ele o agarrou pela mão, quase como se fosse uma criancinha, e portanto é bom ver como o líder do grande primeiro mundo e do grande país, mais alto nível. Da política ao mais alto nível, andam aí entretidos em pequenas brincadeiras de criança. É um estadista.
O Ricardo Araújo Pereira decreta uma coisa qualquer que eu não consigo dizer. Eu também não. Estrangeiro, não é? É Pyongyang, que é, como se diz, paz em coreano. Eu fui ver, isto não é uma coisa à balda, eu fui ver ao Google Translate e diz, de facto, Pyongyang. Só que eu já não me lembro como é que se diz. E porquê? Porque o senhor da Coreia do Norte e o senhor da Coreia do Sul fizeram lá uma cimeira e prometeram paz uns aos outros, e por isso eu estou preocupado com a memória de curto prazo do gorducho da Coreia do Norte, porque ainda há 2 meses eu me lembro de o ver lá sentado numa secretária num descampado a dizer, deixa lá ver outro foguete agora, manda lá outro foguete. E ias terminar o mundo, não é? Sim, queria arrebentar com tudo e não sei o quê, e os Estados Unidos iam ver e tal. E passar 2 meses, não, paz, com certeza, isto é uma estupidez. Mas isso é uma questão para pôr ao Congresso dos neurologistas, não ao dos cardiologistas. Logo por azar estamos neste. E está concluída mais uma reunião semanal, desta vez uma emissão especial no Algarve, com uma plateia de cardiologistas eméritos. Bom congresso, senhores doutores. Nós voltamos ao estúdio daqui por uma semana, no horário habitual, para o novo Governo de Sombra. Ricardo Araújo Pereira, Pedro Mexia e João Miguel Tavares. Muito obrigado a todos. Obrigado.